amigos, como é que vocês estão? Vim fazer essa videoaula para vocês. Tô querendo ir embora. Vamos entender algumas coisas sobre a zona rural, a zona urbana e a origem das cidades. Esse é o nosso conteúdo. Primeiro, vamos entender algumas coisas. Aqui no Brasil, né, aqui nós temos dois tipos de agricultura, né? A agricultura extensiva e a agricultura intensiva. O que é a agricultura intensiva? Intensiva, lembre, tem intenção. A agricultura intensiva é aquela agricultura em que existe um agrônomo, a produção é muito grande e o cara usa agrotóxicos e fertilizantes para aumentar toda a produção. Isso é a agricultura intensiva. A agricultura extensiva pensa em extensão. O cara tem lá uma grande quantidade de território e está plantando, e ele é pela natureza, se crescer bem, se não crescer, se der praga, se não der praga, fica lá daquele jeito. Essa é a agricultura extensiva, ele não usa agrotóxico, ele não tem dinheiro para poder fazer isso, ele planta, é do jeito antigo, né? Não tinha condição de... A pessoa, geralmente o produtor, ele não tem condição de comprar todos esses produtos. Nossa, como é bom a pessoa falar assim, ser interrompido por nenhum aluno. Geralmente nessa agricultura intensiva, ela precisa de mão de obra qualificada, né? Porque tem que ter um agrônomo, tem que ter um botânico, porque precisa. Geralmente na agricultura extensiva, se tiver tudo bem, mas se não tiver também não tem problema. A planta vai crescer, o vegetal vai crescer do mesmo jeito. A pecuária extensiva é do mesmo jeito que a agricultura. A pecuária extensiva é aquela pecuária que o cara cria lá, sei lá, 100 cabeças de gado, e deixa lá os gados do jeito que for, e come a grama, e não tem nenhum tipo de suplemento. É extensivo, né? Se ele se reproduzir ou não, o cara não tá nem aí. Legal! Bem louco! Já a pecuária intensiva, ele tem intenção mesmo de produzir. Então o que é que ele faz? Ele traz um médico veterinário, ele faz inseminação artificial na vaca para produzir um bezerro de melhor qualidade. Ele tem 2.000 a 3.500 cabeças de gado. Ele cuida, tem ração especial para isso. Ele tem uma produção, por isso que é pecuária intensiva. Rural e campo, qual é a diferença? Quando você fala rural, significa os hábitos e costumes e vida daquele pessoal daquela região. Como, por exemplo, acordar cedo e dormir cedo, trabalhar com os animais, se apegar à terra. São os hábitos e costumes que aquelas pessoas têm de viver no rural. Já o campo é diferente. O campo tem a ver com as questões físicas, né? É o relevo, é um rio, são as cercas, é o espaço, certo? Então há uma diferença entre rural e campo. Rural é os hábitos e costumes de vida da pessoa. E campo reflete as questões geográficas, coisas físicas do campo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Na natureza, no setor rural, temos a questão dos recursos renováveis, né? Que são recursos renováveis? São aqueles recursos que se renovam na perspectiva da natureza humana. Por exemplo, o Sol. Assim, qual a maior energia que temos da Terra aqui? É o Sol. O Sol, quando você faz a fotossíntese, a planta absorve. Por que eu estou falando ligeiro? Não tem nenhum aluno para atrapalhar. Não, nada a ver, irmão. Quando o Sol lança luz e calor e a planta absorve e faz fotossíntese, e um animal vem e come aquela planta, vocês concordam que ele se alimenta também da energia do sol? E se você devorar aquele animal, você também vai absorver a energia do sol? Sim. Então o sol é uma das maiores fontes de energia que nós temos. Que viagem é essa, velho? Ele é um recurso renovável. A água é um recurso renovável também. Quando eu estava no 6º ano lá, em 1800 e... Desculpa. Lá no 6º ano, aí a minha professora de geografia, ela dizia: o ciclo da água, o sol evapora a água do mar. Ixi, eu pensava, tá, pílula, o sol evaporando a água do mar, parece uma panela fervendo. Não, era uma leve camada da água que fervia, né? Ela evaporava, virava nuvem, caía em forma de precipitação, corria para o rio desaguava no mar, a luz do sol evaporava, virava nuvem, condensação, caía em forma de precipitação, a água ia para o rio, depois ia para o mar, um ciclo hidrológico. Então é por isso que a água ela é considerada um recurso renovável, né? E o ar também, né, galera? O ar é um recurso renovável. O vento, devido à posição da Terra e à circulação do planeta e tudo, promove a questão dos ventos, né? E das diferenças de temperatura, quente e frio, provoca a questão dos ventos também na Terra. Torna o vento um recurso renovável.
renovável, né, galera? Então nós temos aí 3 grandes recursos renováveis: sol, água e vento. Cidades, né? Nós estudamos sobre a origem das cidades, existem várias teorias, mas o que eu quero que vocês entendam é que a cidade ela tem uma função. Sim, a cidade tem uma função. Geralmente os adultos da vida de vocês não sabem qual é a função da cidade. Ele pensa assim, se você perguntar a um adulto que está perto de você aí, ei, qual é a função de uma cidade? Ele vai dizer, morar, ele vai dizer qualquer coisa. As cidades, elas têm uma função. Elas podem acumular mais de uma função. Por exemplo, Aracati, né? Nós temos aqui, nós somos uma cidade histórica, nós somos uma cidade religiosa e nós somos uma cidade o quê? Turística, né? Por exemplo, Mossoró. Mossoró é uma cidade comercial, né? Salvador, capital da Bahia, é uma cidade religiosa, é uma cidade turística. Então as cidades elas têm uma função. Ela pode ser histórica, ela pode ser turística, ela pode ser industrial, ela pode ser uma cidade portuária, né? Erosão. A erosão, galera, é um dos principais problemas que nós temos no setor rural aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque quando chove, né, as quantidades de água que caem, quando o solo não está protegido com as raízes ou então tem plantações, a água infiltra no solo e aí acontece aquela movimentação de terra. Essa movimentação de terra a gente chama de erosão. Agora imagina assim, tem um relevo, tem um planalto assim, e a água começa a entrar aí dentro do solo que tem rocha, né? Então a areia a água e a areia pesa, aí vem com aquelas pedras, acabam derrubando, e se tiver, por exemplo, casas lá embaixo, vão derrubar as casas, as pessoas vão culpar a natureza, que não tem nada a ver. E aí, pense no problema. Então, a erosão é um dos grandes problemas que nós temos no setor rural, né, galera? Agora, imagina uma coisa dessa acontecendo perto de um rio. A grande quantidade de movimento de terra entra no rio, aí acontece um assoreamento, que é a grande quantidade de areia naquela região, depois uma grande quantidade de falta de areia em outra área do rio. Olha aí o problema ambiental. O rio vai ter que sair do seu curso, causando alagamentos, causando inundações, que não era para ter acontecido isso. Então, a erosão é uma das principais causas de problemas que nós temos no setor rural. Aí temos os agrotóxicos, temos os pesticidas e temos os fertilizantes. Professor, qual é a diferença de tudo isso? Agrotóxico está dizendo agrotóxicos, né? Eles são um tipo de veneno que ele é colocado para que as pragas não atinjam as plantações. Aí, aqui no Brasil, nós temos uma cota, né? Todos os agrotóxicos que a gente pode usar, não. Existem alguns. Mas, recentemente, né, no período de Bolsonaro, ele liberou 46 tipos de agrotóxicos que são utilizados lá na China, para serem utilizados aqui no Brasil para o combate. Ah, professor, resolveu? Resolveu, né? A produção aumentou. Mas aí, o que é que você está comendo agora, hein? Porque uma vez que o agrotóxico ele entra, ele fica fazendo parte da fruta, né? Então, você está comendo, de certa forma, um tipo de veneno. Fertilizantes. Fertilizantes eles colocam diretamente no solo, fértil, né? Geralmente o solo, todo solo do mundo, ele não é todo bom não, né? Tem os solos que são pobres, então eles têm que ser colocado cal, eles têm que ser colocado algum tipo de produto para poder aumentar a fertilidade do solo, né? Pesticidas, né, são justamente um tipo de agrotóxico específico para aquela praga. Por exemplo, o algodão, né? Aqui no Brasil nós produzimos muito algodão. Aí o que acontece nessa área do setor rural? Eles colocam um tipo de pesticida que justamente vai atrapalhar o desenvolvimento do pulgão, que é um tipo de inseto que causa a destruição do algodão. Queimadas. As queimadas, galera, elas são um problema, né? Você pode, na Amazônia, no Cerrado, seja lá onde for, queimada, está queimando tudo, é um bicho nojento, queimando e tudo. Mas existe um tipo de queimada que as pessoas não conhecem, que é a queimada itinerante, né? Essa queimada, ela serve, o tio já falou na sala de aula, né? Ela faz o seguinte, aqui o terreno, cheio de erva daninha, aquela coisa toda, então ele plantou alguma coisa, ele queima aquilo, é um fogo controlado, e aí ele vai queimar, e quando tá quase virando incêndio, ele apaga, aí pega as cinzas, junta tudo assim no solo, mistura, aí deixa um tempinho, pode plantar de novo, que o solo foi resetado, né? Todas as proteínas, as cinzas traz esse tipo de coisa, né? Todas essas proteínas ficaram lá no solo, adormecida, e você pode plantar o que você quiser, que vai dar certo. Aí, quando a plantação está bem velha de novo, o cara queima de novo, faz a queimada itinerante, e aí ele fica só resetando o solo. Só que as pessoas que estão vendo, elas não entendem muito bem isso, aí acaba dizendo que isso é um problema. Agricultura moderna, né? A agricultura moderna, galera, vocês sabem que a agricultura ela tem 12 mil anos de existência. Foi uma das primeiras práticas que nós desenvolvemos como seres humanos na Terra, para poder nos alimentar. Então,
A agricultura moderna hoje em dia, ela envolve um maquinário muito grande. Existem, por exemplo, caminhões que o cara está lá quilômetros de distância, liga o computador, o notebook, manda a mensagem, aí a inteligência artificial abre as porteiras lá da empresa, os caminhões saem sem nenhum tipo de ser humano dirigindo, a colhedeira, ela colhe, a outra vai só semear, ou seja, praticamente não existe mais questão humana, né? A questão do desemprego. Não tem mais seres humanos trabalhando, a produção é 100%. Logicamente utiliza mais fertilizantes, mais agrotóxicos, mas a produção é muito grande, né? E dizem que a produção agrícola de todo mundo dá para alimentar 6 vezes o planeta Terra. Mas, professor, então por que tem tanta gente passando fome? É porque existe uma má distribuição desses alimentos, mas é uma grande produção. Essa é uma das vantagens, dos pontos positivos da agricultura moderna. Pontos negativos da agricultura moderna: o uso de agrotóxicos, o desemprego das pessoas, que como só tem máquinas trabalhando, né? Não tem precisa de ser humano lá. Ser humano pede salário, vai beber água, fica doente, quer ir no banheiro e tudo. Máquinas não fazem isso, então o desemprego deixa o ser humano assim obsoleto, né? Sem nenhuma função. Esse é um dos pontos negativos da questão da agricultura moderna, né? Galera, essa foi a nossa videoaula. Faça boa prova, dê um like, né? Dê um like, compartilhe, mande para alguém lá que você conhece. Vamos espalhar esse conhecimento aí pelo mundo. Valeu, galera. Dúvidas, comentários, perguntas, questionamentos sem importância para a humanidade, deixa a pergunta aqui embaixo. É massa dar uma aula assim sem ninguém atrapalhar. Nem parece aula de sexto ano. Valeu, galera. Tchau!